convite. Eu desejo todas as universidade, muito agradecer estar aqui, compartilhando, podemos trabalhar. Vocês me disse que vocês fizeram um doutorado em língua portuguesa, então poderia falar português, que vocês entenderem o futuro, não é? Porque entonces vou para no entonces comunicar mas e tudo bem? Eu se preferir português. Entonces todo suavecito, pero despacio. Entonces, quería hablar con muchos errores y ya me peço desculpas. Pues, mi conferencia es sobre la Secretaría de Beneficiarios de Estado Humano. Nosotros porque un grupo de pesquisa, professor Roberto já fez umas apresentações, é um grupo de estudos da criatividade trabalhadora. Então, a situação docente realmente não funciona, Roberto. Sí, pero Ya voy. Assim, lá assim, esse é o nosso estudo, educação então dentro da área da didática, nosotros pertenecemos a una y nosotros es más relacionado a la perspectiva de la didáctica desarrolladora, conforme el profesor Roberto está agora nas teorias de ciência, mas mais filho iniciar humano para inclusão em as teorias não há como funciona mesmo, viu? Sim, tem que insistir mais. Bueno, agora sim. Eu vou fundamentar como filósofos e éticos, alguns o professor Roberto já mencionou, Alexei Leon, Levi-Vygotsky e Vladimir David. São três autores muito importantes desse livro. Falando deles, para pensar porque lá a perspectiva psicológica, perspectiva didática, que emerge desse teórico, está justamente fundamentada nas bases epistemológicas e teóricas que esses autores conduzem. ¿Se usa la cola? Falando especificamente de Vygotsky, eu gostaria de enfatizar que, para este autor, a natureza sociohistórica da humanidade é uma referência muito importante para pensar nos processos de desenvolvimento. Então, nós nos desafiamos a partir das leis sociohistóricas. Penso que, de alguma maneira, o professor Roberto já mencionou isso também, e que isso é e não nascemos humanos, nascemos por espécie, humanos nos tornamos, e esse é um processo de aprendizagem fundamental. Aprendemos a ser humanos em determinadas condições sociohistóricas, e pode ser muito variada, muito diferentes, e vai depender, obviamente, das condições sociais e também das condições psíquicas. E há uma dialética entre os meios e o que nós todos compreendemos e falamos de pelos meios
português, sim. E gostaria de mencionar o autor, que vai desenvolver uma compreensão específica sobre os processos de hominização e humanização, diferenciando esses dois processos, que são processos distintos, porém, que se relacionam de maneira dialética. Então, o processo de hominização é um processo evolutivo, biológico, que transformou o homem em espécie, a espécie que somos hoje. Porém, este processo não é puramente biológico, porque as condições sociais do desenvolvimento biológico também interferem no desenvolvimento da espécie. Mas nascemos espécie, não nascemos humanos. Humanos nos tornamos quando aprendemos no modo humano de ser. Então, nós nascemos em condições de falar qualquer linguagem, em qualquer língua. Nosso aparato biológico tem a capacidade de falar qualquer língua. Mas qual língua adotamos? A língua de onde vivemos. Se nós nascemos nascemos e vivemos entre lobos, vamos aprender a nos comunicar com a linguagem, o grupo dos lobos se comunica. Então, as condições sociais que nos permitem de humanização na perspectiva que esses autores estão se referindo. Numa relação dialógica entre o biológico e o social, mas cujas leis são de natureza da realidade. Podemos compreender melhor o que está para bem. Existem duas esferas. Uma esfera do cotidiano e uma esfera do não cotidiano. E ela vai na esfera do cotidiano, a vida do corpo do homem. Não há como nos separar do lado da experiência. No entanto, é justamente por ter uma esfera mais focada numa realidade imediata, essa tendência momento que se fala alienação. Então, o processo de humanização indivíduos os processos de desalienação pressupõem que tenhamos instrumentos para criar a realidade de forma imediata, não de forma imediata.
La mediação administrativa é sempre uma mediação teórica. Esse dado da base de tipos, essa é uma relação possível e uma relação esta perspectiva de desenvolvimento como um pensamento imediatas permitem compreender os fenômenos paralelos aparentes e, de fato, desafiar modos mais complexos de pensar. Cambiar, de fato, a perspectiva de pensamento de empírico para teórico. Mas é importante compreender o que caracteriza uma dimensão de pensamento teórico. Não é somente a abstração, os contenidos científicos, e é também os conceitos científicos. Os conceitos científicos são fundamentais, mas não só. É muito importante que, durante os processos de aprendizagem dos conceitos, aprendemos juntos os modos de atuar mentalmente mediados pelos conceitos. Então, não seria aprender matemática, não aprender a pensar matematicamente. Os contenidos são fundamentais para pensar matematicamente, mas como meios e não como fim. Então, há uma proposta de inversão das finalidades educativas, que não estão focadas nos conteúdos em si, senão nos processos de desenvolvimento possível de los contenidos. E isto se desenvolve uma perspectiva em que, ao formar conceitos científicos, formam também e simultaneamente os modos generalizados de ações. Então, quando estivermos falando de pensamento teórico, estamos falando dessas dimensões. Os conceitos e os modos generalizados de ação mediados pelos conceitos. Um acréscimo, que não é de Davi, mas é de Hepkin, que o professor Roberto já é um ucraniano, que também desenvolveu perspectiva teórica dentro desse enfoque, em que ele coloca uma outra perspectiva, que são as habilidades práticas. Então, para Hepkin, o pensamento teórico necessita dos conceitos científicos, dos modos generalizados de ação e das habilidades práticas, que são como podemos estar na realidade mediados pela compreensão científica, mas agindo ela, não só lendo, mas também agindo sobre ela. Sim? Bueno, então, foi Davidov, esse último psicólogo que mencionei, que desarrolla e organiza uma classificação das teorias do aprendizado. Então, ele compreende graças. São as duas correntes teóricas do aprendizado. Ok. David quis chamar a atenção aqui. Então, há duas maneiras, David vai dizer, há duas maneiras de se aprender. Por associação, reflexo, ou estímulo, resposta. Ou por tarefa.
Se la escuela está organizada de la actividad es una abordaje que necesariamente los alunos são ativos no processo. Então, aprendem em atividade, agindo sobre a realidade, sobre os conhecimentos. No entanto, não há sempre dentro dessa perspectiva uma abordagem que leva a desenvolvimento na perspectiva que estamos aqui a defender. Mas há uma coisa comum entre as diferentes abordagens que se enquadram dentro dessa linha de teoria, que são a realização de tarefas e de ações. Ocorre que a compreensão do que sejam tarefas e ações, as relações que se estabelecem entre tarefas e ações, nos conduzem a uma perspectiva diferente dentro desta linha. Então, eu gostaria de, no final da minha apresentação, transitar sobre alguns enfoques, abordagens didáticas tradicionais, cognitivista, sociocultural, para pensarmos dentro da perspectiva de sua organização em qual linha de teoria elas se enquadram. Não sei se há tempo para depois chegarmos nesse ponto, mas já quero esclarecer que não há uma única perspectiva dentro dessas duas linhas, não há várias. A perspectiva tradicional e condutista são processos de aprendizagem que se regem por estes modelos. A perspectiva sociocultural, cognitivista, desenvolvedora, são perspectivas que se desenvolvem a partir de tarefas e ações. Então, é necessário que tenhamos clareza destas múltiplas possibilidades para não criarmos uma visão, digamos, polarizada, somente duas formas. Não, são muitas formas. Mas vamos lá entender, dentro da linha da atividade, como se dão os processos de tarefas e ações. Creio que isto é importante de compreender. As ações são as transformações possíveis nos objetos. As tarefas permitem a autotransformação do sujeito. Então, dentro da perspectiva da atividade, ações e tarefas podem seguir sentidos diferentes. Podemos desenvolver aulas, classes de lo concreto a lo abstrato, como passando a classe com condições práticas, ações práticas de investigação, de pesquisa, de classificação, de manipulação, de observação. Sim, são ações, estamos ativos nas ações. E de estas ações práticas, vamos abstraindo os conteúdos, os conceitos, e nesse sentido, vamos compreendendo os fenômenos da realidade a partir concreto para o abstrato. Há muitas perspectivas que seguem este modelo, este caminho didático da aula, que são de lo concreto a lo abstrato. E dentro desta perspectiva estão as ações práticas, as tarefas abstratas e não teóricas. Depois quero explicar a diferença entre tarefas abstratas e tarefas teóricas. Quando começamos na classe, partindo de uma tarefa teórica, como um problema científico que promove uma situação de dificuldade, e, portanto, uma situação de estudo, para, a partir daí, ir resolvendo ações que me levam à solução de determinados problemas de estudo, estou caminhando de uma perspectiva que vai de lo abstrato a lo concreto. Portanto, de tarefas teóricas, ações práticas, mudando o método.
Em ambos casos, estamos falando de uma perspectiva da atividade. O aluno é ativo, mas as relações são muito diferentes. O método que se chama do concreto ao abstrato é o método indutivo. Do abstrato ao concreto, método dedutivo. Então, estamos trabalhando dentro da perspectiva da atividade, com os tipos de métodos que caminham em direções opostas. Sim? Método indutivo e método dedutivo. No método indutivo, é o método de la investigação, quando pesquisamos, partimos dos fenômenos, da realidade, dos objetos e vamos classificando, observando, deduzindo e vamos indo menos. O método é dentro de um caminho. Porque se eu continuo começando pela concretude da realidade, meu pensamento estará ainda mediado pelo objeto e pela experiência. Portanto, não há câmbio de pensamento. Isso é o que a escola tende a fazer quando trabalha com o nível real do estudante. Aquilo que ele já sabe fazer, pensar empiricamente. Mas se a escola assume como uma finalidade o desenvolvimento do pensamento teórico, é necessário que as mediações sejam cambiadas. Então, as mediações precisam ser por signos, por significados, por campos teóricos e abstratos, para que o pensamento possa desenvolver-se numa outra qualidade. Então, a aprendizagem não pode seguir o mesmo caminho pela investigação científica. É necessário seguir o caminho que vai do abstrato, parte de uma tarefa teórica, de uma situação abstrata, para o concreto, a sua realização prática. Este modelo, dentro da perspectiva da examinadora, chama-se o que o professor Roberto falou de quasi-investigação. O método de quasi-investigação não é necessariamente uma desvalorização da pesquisa. Não é porque o aluno não é capaz de fazer pesquisa, ou porque o que o aluno faz é de vários conceitos que compõem aquela definição. Nós outros chamamos de nexos conceituais, são conceitos internos aos conceitos que nos permitem compreender os fenômenos. Eu estou, a partir de lo geral para o particular, compreendendo todas as relações essenciais do contenido, em que não há solamente o lógico da ciência, há também o metodológico da ciência. Então, me aproprio de forma reduzida da cientificidade no sentido do resultado da ciência, mas também me aproprio do método da ciência, porque compreendo que na síntese há também não só o resultado, senão também o processo. Então, o modo de organização didática, nesta perspectiva, implica que eu compreenda de modo reduzido. Por isso, investigação. Okay? Bueno, para que para
que nós cambiemos que dentro desse referencial, contenido não a matéria, a grafia é a assinatura escolar. Qual é o contenido? Nessa abordagem, são dois contenidos. Os contenidos são as neoformações que pretendemos formar a partir Entonces, dos tipos de aprendizagem, reflexo associativa e de la atividade, dos tipos de métodos, inductivo e dedutivo, dos tipos de conceitos empíricos e científicos e dos tipos de conteúdos, pensamento empírico e pensamento teórico. Quando estamos em uma teoria, reflexo associativo, com método indutivo, mediada por conceitos empíricos, formamos ou permanecemos com o pensamento empírico. Quando estamos numa linha de teoria da atividade, mediada com método dedutivo, mediado por conceitos científicos, temos as condições para o desenvolvimento do pensamento teórico. É óbvio que não há como tratar dessas duas dimensões do pensar de modo dicotômico, isolado e separado. Quero dar um exemplo. Se eu estudo, ou melhor, se eu pergunto, flor, tu és capaz de pensar algo sobre flor? Que pensas? Sim, visualiza, perfeito. Porque tu não é flor aqui, visualiza a flor. Já isso é forma de abstração, perfeito. Então, já há conceito de flor. Conceito empírico. Porque pensou flor, mediada pelo objeto. Mas quando eu vou à escola, foi no conceito de flor, como órgão reprodutor, onde eu espero, mas compreendo que a flor é um órgão que tem tal sentido, olhando para além de sua aparência e vendo suas relações essenciais, sua essência, perfeito. Mas tu vas compreendendo cientificamente deixar de admirar a flor? O significado simbólico, o cheiro, a forma? Não. Não é como as características do pensamento empírico seriam abandonadas pelos sujeitos. Porém, cambia as relações que se estabelecem. E há uma mudança, um cambio da qualidade disso. Vendo o fenômeno para além de uma única dimensão. Porque lá vemos sob a perspectiva da forma, mas a ver também a partir de uma perspectiva científica, teórica e assim por diante. Eu sou capaz de olhar na natureza, na natureza, e ver para coisas que eu não veria flor, porque apenas compreendi a partir de forma e há flores que não parecem flores. Mas à medida que compreendo o conceito de flor, começo a ver flor onde aparentemente não há. Isso significa um modo generalizado de ação que é do general para o particular, pelo abstrato ao concreto, sou capaz de ver o mundo
teoricamente, cientificamente. Isto é, não aprender apenas as matérias escolares de biologia. Isso quer dizer, pensar no mundo biologicamente. Isto vale para a filosofia, a antropologia, a sociologia, a matemática, a linguagem. Significa dominar os instrumentos teóricos científicos para uma leitura e uma ação em uma realidade mediada por aquilo que a humanidade produziu em um nível de sua máxima potencialidade. Porque nós humanizamos aprendendo linguagem, nós humanizamos aprendendo modo cultural, valores, sim, isso é um modo humano de aprender, mas também precisamos nos humanizar aprendendo o que a humanidade produziu em termos científicos, em termos artísticos, em termos estéticos. Por que este conteúdo fica destinado a apenas uma parcela da lubrificação da população, aliás? Porque isto ha sido as desigualdades sociais, porque alguns têm acesso a determinados conteúdos que outros não. Então, por que a sociedade não pode ter, de forma general, esses conteúdos que são humanizados? Então, de um modo general, penso que é um pouco nesse caminho que nós outros estamos defendendo um tipo de escola que, de fato, gostaria de comentar, porque o professor Roberto falou muito bem sobre sua questão, e concordo com o que ele disse, mas fiquei pensando, home school é outra coisa totalmente diferente. Porque há também uma questão ideológica e também de querer atribuir a quem não há preparação para fazer isso. A família sim, a família educa, humaniza, mas não tem o domínio para fazer aquilo que é só dentro da escola. Então, o homeschool é outra coisa totalmente diferente. Não é a escola que temos hoje, que não necessitamos dessa escola. Não é a escola que estamos defendendo, que acreditamos que é necessária. Essa, então, é a terceira coisa, que, do meu ponto de vista, política e ideologicamente falando, é uma desconstrução de sociedade, de processos organizadores, e uma estratégia de manter a população alienada para que a manipulação e o governo possam tomar seus caminhos que sabemos quais são, sim. Então, enfim, é por isso que temos defendido uma escola do desenvolvimento humano, uma escola desalienante do desenvolvimento. E, do meu ponto de vista, só poderemos fazer isso dentro da linha da teoria de aprendizagem, cuja nossa aprendizagem ocorra de forma ativa, partindo das tarefas teóricas para ações práticas. Sim? Como está meu tempo? Tem alguns minutos ou acabou? Bom. Como está? Não sei que hora começar. Algum minuto? Sim. Solamente para fazer uma apresentação bem breve sobre o que eu comentei, de diferentes abordagens que se enquadram dentro dessas duas linhas de teorias e com métodos específicos. Gostaria de comentar especificamente sobre as perspectivas tradicional, condutistas, cognitivista, sociocultural e desenvolvedora. Não vou entrar aqui em particularidade, que exigiria muito mais tempo, vou direto para o final, mas depois posso disponibilizar esse material para que compartilhe com vocês, sim? Mas quero pegar um quadro final em que há uma... Sim, aqui. Bueno, la perspectiva tradicional e a perspectiva comportamentalista ou condutista são duas abordagens cuja aprendizagem ocorre por reflexo, associação, estímulo-resposta. A posição do aluno é passiva, independente de seus procedimentos. São procedimentos distintos. Apesar de que em Brasil, não sei aqui em Equador, mas em Brasil, há muita mistura de tradicional com comportamentalismo e muitas vezes nós sabemos de
distinguir o que é uma coisa do que é outra. Mas há características muito... É uma abordagem baseada no método ilustrativo, explicativo ilustrativo, que é o professor é o transmissor do conteúdo, é pela base da exposição. A perspectiva comportamentalista está basada em um material de autoinstrução, em que o próprio material dá a informação, faz a pergunta, estimula a resposta, tem uma resposta para que tu possas corrigir e evite que tu retornes caso a resposta seja equivocada. Então, há um material muito específico. Fica muito em segundo plano. É um técnico que aplica um material. O material é autoinstrutivo. O professor serve para preparar o material. Mas, na condição de classe, é um orientador, alguém que tira dúvidas sobre o uso do material. Mas, em ambos os casos, o aluno é passivo. E, nesse sentido, o método é indutivo do concreto ao abstrato e o pensamento permanece empírico. No caso das abordagens humanistas, sociocultural e cognitivistas, nas três, o estudante é ativo, realiza ações e realiza tarefas. No entanto, pelo método indutivo ainda, porque começa com ações práticas e fenômenos da realidade, no sentido das abstrações saírem da concretude da vida. Então, é um avanço no sentido de que o aluno está participando de forma muito mais presente em seu processo de aprendizagem, no entanto, por um procedimento que não permite cambiar a qualidade do pensamento. Então, ainda permanece um pensamento empírico. A abordagem desenvolvedora, entre estas que estou a apresentar aqui, é a única que trabalha a partir de uma perspectiva em que se parte de tablelas abstratas para teóricas para, então, ações práticas. Portanto, o método é dedutivo e a única que, então, permite o câmbio do pensamento para um tipo de pensamento teórico. Quero enfatizar um aspecto. Meus estudantes, em minhas classes, às vezes confundem isso com aula que começa, apresenta a teoria, traz um problema, tu resolves o problema, então você fala, olha, partimos do abstrato. Realizei um problema, solucionei. Perfeito. Do abstrato ao concreto? Não. Não é isso. O abstrato não é a informação em si, é o problema. Meu pensamento só está conectado com e provocado a essas mediações se aquele problema for um problema para mim. Tem de transformar-se em uma situação de estudo. O problema não pode ser algo externo, tem que ser algo interno. Então, se apresenta, precisa transformar-se primeiro em um problema de estudo, como um modo de que meu pensamento está provocado a buscar as soluções, a praticar as ações e a construir a resolução. E mais, não pode ser um problema cuja resposta seja de natureza empírica. É necessário que seja um problema de natureza científica e que exija domínio de instrumentos científicos para que todo o movimento do pensamento possa ser mediado pelos conceitos científicos. Então, há uma natureza muito específica. E dentro desse processo, o professor tem um papel muito importante, porque ele elabora, ele seleciona os signos que serão mediadores, ele organiza como é que essas mediações vão ocorrer dentro da sala de aula, ele prepara o problema
o problema de natureza científica, e ele colabora para fazer com que, no processo de movimentação do pensamento, aquele problema científico se transforme em uma situação de estudo para o aluno, e para que ele possa buscar a realização de ações de estudo, ações de controle e ações de avaliação necessárias para que ele domine não só o conteúdo, mas o modo de operar com aquele conteúdo. Então, durante uma tarefa de estudo, não resolvo apenas um problema, não aprendo apenas o conteúdo do problema, aprendo o modo de operar com o conteúdo, fazendo o quê? Operando o conteúdo na resolução do problema. Então, o problema tem duplo sentido, o acesso ao conteúdo, e um conteúdo muito importante é o modo de solução pelo próprio problema. Esse modo de solução do próprio problema é que me permite ir para além do próprio conteúdo e não tê-lo como fim, mas sim como meio. Daí a importância de que essas dimensões que inicialmente coloquei, ou seja, o conceito científico, os modos generais de ação e as habilidades práticas, sejam de fato, o modo de organização da classe é uma perspectiva para o desenvolvimento. Sim? Graças. Muito obrigada pela paciência com minha linguagem, que sei é muito limitada, mas foi o que foi preciso. Graças. Bueno, doctora Andrea, su lenguaje fue limitado. ¿No me quieren imaginar cómo es mi portugués entonces? Oh, no, perfecto. Gracias, muy bien, gracias. Bien, ahora sí, el grupo de nuestro presente quiere hacerle una pregunta, comentario a la doctora. Bienvenidos. Adelante. Esperando buenos días a todos y como dijo el diputado Roberto, felicitar a la profesora Andrea por su posición para nada confusa. Creo que es un lenguaje entendible por la forma en que lo explicó y lo causó, y más que nada por María de Apoyo que mostró. Solo quería saber por su perspectiva, cómo usted visualiza este proceso de reducción del pensamiento teórico en una sociedad mediada como la que tenemos hoy por la tecnología en el aprendizaje. O sea, ¿cómo ve usted que puede sacarse el mejor provecho de su experiencia al uso de las tecnologías emergentes y todo el tema tecnológico del aprendizaje? Que creo que la pandemia nos dio una buena lección. Sí. Nos mostró que no estábamos preparados para hacer educación, a pesar de llevar ni se sabe cuántos años. Aparentemente hablando de que estamos teniendo logros en el área del uso de la tecnología de la educación, la pandemia nos demostró que esos logros eran muy limitados realmente y nos obligó a cambiar la perspectiva. En su experiencia, ¿cómo ve este proceso y el tema que usted nos ha explicado? Sí, gracias. La pregunta es muy buena. Nosotros no hemos feito pesquisa experimental com uso de tecnologias. Há psicólogo do Vivo, reitor de uma universidade pedagógica que é Ubisoft. As pesquisas de Ubisoft são especificamente sobre a perspectiva da didática desenvolvedora a partir de los coletivos mediados por las tecnologias. Penso que o Ubisoft seria a melhor pessoa para responder essa pergunta. Mas como eu vejo, inclusive pela experiência com a pandemia, porque nós outros temos uma tendência a achar que determinadas condições exigem modelos fixos. E a pandemia ensinou que não há como termos muitas vezes temos que lidar com situações difíceis. E ensinou, para mim, processos muito importantes pelas tecnologias. Conseguiam a classe dividir subgrupos tecnológicos em que haviam discussões possíveis, paralelas, e que depois voltavam recursos tecnológicos como Padlet, mural digital, em que você apresenta lá uma síntese de todos
podem acessar as síntese visualizadas, não somos presencialmente, somos mediados por instrumentos tecnológicos. Então, penso que isto foi bueno para que a gente percebesse que não dá para usar tecnologia apenas como um apoio. Tecnologia pode ser um importante signo mediador para mudar a qualidade do pensamento. Os niños nascem já diante da tecnologia. A lógica de pensamento é muito diferente de nós outros. Muito. Nem tentando acompanhá-los. Por quê? Porque a mediação